a colaborar. Você tem que aprender a olhar o mundo segundo a ótica do próprio mundo. Você tem que perceber que o ser humano, eu falo no poder da criação, na sabedoria universal da criação, porque ela produziu um, um, um sistema, eu vou falar em tudo, né? O sistema por si só, ele é competente para ser pleno, absoluto e perfeito. E quando ele começa a se deteriorar, que é o que está acontecendo com esse planeta. Se você olhar o kardecismo, porque é o planeta que está para você amadurecer, o planeta onde o ser humano é a dimensão onde você vai aprender. Não, não é isso não. Não é isso não. O ser humano, ele está aqui, ele precisa aprender a evoluir o próprio ser humano. Parar com essa mania da tecnologia. A tecnologia já foi num ponto, tá bem interessante a evolução tecnológica. Agora que está olhando para fora, não está olhando para fora, não está olhando para o espaço sideral, não está olhando para o universo, para. Tem um programa interessante que ele tem quase 2 milhões de inscritos lá no canal dele, né? Ele fala assim: para beber. Ele é um psicólogo. É muito interessante. Fala assim: para beber. É muito legal. E esse para beber aqui agora. Tem a sociedade não é para beber, para a humanidade. Para. Para um pouco. Vamos olhar para o planeta. Está havendo um movimento do planeta, mas a bandeira está sendo: vamos preservar o planeta, trocar energia. Não está falando, olha, vamos investir no ser humano. Fala, vamos acabar com a fome, vamos acabar com. Vamos mudar o tipo de energia. Nananina, não. Não tem que acabar com energia, tem que transformar essas pessoas que estão investindo no lá fora, investindo aqui dentro. Vamos investir aqui dentro. Vamos botar esse planeta para acolher essa humanidade que está aqui. E essas gerações quantos milhões de crianças, bilhões de crianças, na verdade, né? Quantos bilhões de crianças vão ser os adultos de amanhã? Então, o planeta, a raça humana, tem que parar para beber e olhar para eles. O foco tem que ser essa geração de criança que está toda aqui, chegando aqui agora, e mostrar, onde é que não tem árvore? Vamos plantar. Onde é que o planeta está muito gelado? Vamos equilibrar a temperatura nesses locais. Onde é que o planeta está muito desértico? Vamos arborizar. A tecnologia, ela é útil, mas tem que ser investida no planeta. Se a tecnologia está sendo destrutiva deste planeta, do globo, onde nós vivemos, ela não vai prestar para nada. Porque esse é o local onde este ser humano pode vir a se tornar alguma coisa muito grandiosa, sim. Pode ter, aqui seria aqui a Terra um laboratório para transformar esse ser que aqui vive, que é a única espécie humana que é racional, ela vive aqui nesse planeta e aqui é o laboratório para que ela evolua. Porque vai evoluir para outro. Não, vai para outro plano coisa nenhuma. Tem que evoluir aqui. Tem que investir na raça humana aqui. Pegar todas as crianças, existir um local onde todas as crianças vão ter o direito a tudo para evoluir, para produzir o melhor do raciocínio humano. Alimentação, educação, orientação, respeito, dignidade, solidariedade, onde todas as crianças vivam para todas as outras. Todas recebam exatamente a mesma orientação, a mesma educação. Não divida. Exista sempre um complemento. Esse menino é mais levado que esse. Vamos juntar o mais calmo com o mais levado e vamos trocar.
O mais levado tem que aprender a ser mais calmo, e o mais calmo tem que aprender um pouco dessa arte de ser mais levado, ou seja, a ousadia. A arte da ousadia e a arte do medo, o medo que dá a coragem. Você fala assim, nossa, fulano é corajoso, mas sabe por que ele é corajoso? Eu já fui milhões de vezes corajosa. Porque o pavor de uma situação ficar a ponto de não ter solução, então você tem que ter a ousadia, você tem que ter a coragem. O seu excesso de medo te dá coragem suficiente para você superar esse medo e encontrar uma solução. Eu sempre falei para os meus filhos e sempre fui assim. Se existe um problema, eu peguei um problema para mim, eu trouxe um problema para mim. Existe um problema. O que ocorreu para aquele problema acontecer? Ah, teve esse motivo. Tá, então vamos resolver. Como é que a gente soluciona esse problema? Ele está aqui na minha mão. Então eu preciso resolver. Da melhor, sem prejuízo para o que foi gerado nesse problema. Vamos lá. Em 1973, meu pai morreu. Nós éramos pessoas de uma classe em termos de educação. Nós éramos pessoas com nível de educação. Educação que eu falo é orientação de dignidade, honra, decência, respeito, responsabilidade, generosidade, enfim, esse tipo de conteúdo, educação, de você sentar numa mesa, saber falar um bom português, enfim, que era o que valorizava. A geração anterior à nossa, ela valorizava a educação, a decência, aquela posição onde todos tivessem pelo menos um nível equilibrado, onde todos agissem da mesma forma. Né? Existia uma receita de como conviver em sociedade, no mundo, existia né, uma ditadura social, vamos dizer assim. E eles criaram a gente, né, dentro desse conceito de educação. E minha mãe transmitiu isso, só que a nossa educação foi muito defasada, porque minha mãe era uma pessoa de idade, para a época, eu nasci em 56, minha mãe tinha 43 anos, ela era da geração anterior, mas já chegando ao fim, ela já estava quase chegando na metade do século dela. E eu estava entrando, eu ia pegar metade do século dela e entrar no século que nós estamos. Então, quer dizer, existia um movimento aí, né, social, de sociedade, de vida, de contexto, de mundo, enfim. E quando eu era pequena, as pessoas achavam que minha mãe era minha avó. E a educação que nós tivemos, eu e meu irmão e minha irmã, era a mesma educação que minha mãe recebeu, enquanto que as crianças que nós convivíamos, elas recebiam a educação que a avó delas é que tinha recebido. Então, a educação que a mãe dava não era a mesma que nós recebíamos. Então, a nossa educação, o nosso comportamento estava defasado. Era bem diferente, né? E isso trouxe para a gente um diferencial, um grande diferencial. Quando meu pai morreu, nós tínhamos uma educação, né, essa educação que tem essa consciência, né? Mas a questão financeira da gente era zero, ó, rosquinha. Zerinho, zerinho, zerinho. Sabe a rosquinha, aquela que a gente morde que é redondinha assim? Era um zerinho. Nós não tínhamos dinheiro. Então, quando meu pai morreu, nós tínhamos o risco de não ter onde morar, porque o nosso aluguel não estava sendo pago e o proprietário podia acionar e tirar nossas coisas e jogar num depósito público. Nossa cama, nossa roupa, nossa casa, e nós virarmos moradores de rua de hoje. Mas da época nós não sabemos o que ia acontecer com a gente. Nós íamos, não sei para onde nós iríamos. Minha mãe, filha única, não tinha irmão, nem pai, nem mãe. Ela era filha única. Comigo, morando eu e ela. Minha irmã casada, começando a vida dela, em Campinas.
Meu irmão, músico, começando a vida dele, mas não tinha condição de dar suporte pra gente. Minha irmã perdeu o filho dela na gravidez, com a morte do meu pai, não sei o quê. Ela teve problemas na gestação, estava de 7 meses quando meu pai faleceu. Minha mãe foi ficar com ela. Nesse período que minha mãe foi ficar com ela, eu conheci um rapaz e ele era filho de uma classe. Para minha realidade, ele era rico. Filho de juiz, morou a vida inteira numa casa, tinha 4 irmãs, morou a vida inteira numa casa própria, a mãe tinha carro, o pai tinha um cargo, ele podia, tinha vivido 6 meses na Inglaterra, enfim, era um garoto rico. E ele queria porque queria, de todas as formas e formas, ele queria porque queria ter relação comigo. E eu falava, não, minha mãe, eu não, eu vou casar virgem, eu não vou. E foi essa criação que ela me deu e era isso que eu ia fazer. Quando minha mãe veio de Campinas, ele já tinha me levado na casa da mãe dele. Eu já tinha ido na casa dos pais desse rapaz, eu já tinha ido na casa dele. E ele já tinha falado que queria casar comigo. E os pais falaram, tá, quando a mãe dela chegar, a gente providencia o casamento. Então, as circunstâncias. E ele era o homem dos meus sonhos. Eu sonhava sempre, a vida inteira, que eu ia casar aos 18 anos. Eu falava, eu vou casar com 18 anos. Eu queria um cara que fosse ciumento, porque para mim, para minha ingenuidade, eu achava que ciúmes era prova de amor, quando amava, né? Então tinha ciúme. Eu vou continuar no próximo vídeo.